Boa tarde, pessoal. Meu nome é Hamilton de Brito Júnior, eu sou presidente do Sinfac de São Paulo e também presidente da Abrafesc. Nós estamos aqui hoje reunidos para mais um episódio, é o nosso quarto episódio do Fomento 360, do nosso podcast Fomento 360. E hoje estamos reunindo aqui o pessoal da Tercom, o Luiz Fernando, que é um ícone do nosso mercado, já foi homenageado como personalidade do ano lá no nosso evento do professor Hernani, e também com o sócio dele, o Diógenes, que é a nova geração do Fomento, né? Muito bem instruído pelo Luiz Fernando. E o que nós queremos hoje é um podcast sobre a Tercom, e contando um pouquinho a história da Tercom e como vocês foram os pioneiros do mercado, fundadores do mercado, fundador até da Anfidic, né? Foi, é verdade. Então a gente queria contar um pouquinho essa história e depois falar um pouquinho do mercado atual e também do mercado futuro. Então, eu quero aproveitar para agradecer a FEComércio, que nos cedeu esse ambiente aqui para fazer esse podcast. A entidade que o Sinfac é afiliado, e também eu pertenço à diretoria da FEComércio. Então, muito obrigado pela disponibilidade desse maravilhoso local aqui. E eu vou passar agora a bola aqui para o meu outro diretor, o Renato Coelho, da Abrafesc, que vai ser o host aqui do nosso podcast. Bom demais, né? Bom, acho que a gente precisava agradecer os patrocinadores, né, Milton? Claro. Porque sempre. tem uma turma apoiando a gente aí nessa nova edição nossa, a Tercom, então a gente já vai agradecer pessoalmente, né? Pessoal da Canastra, Grafeno, Quicksoft, Dimensa e BMP. Então essa turma que incentiva a gente a gravar esse conteúdo para o nosso setor. Eu tô aqui hoje para ouvir um pouquinho, a gente já tava, né, com o Luiz Fernando aqui ouvindo, a gente chama de causo, né? Ouvindo uns causos interessantes aqui. Fala lá no Rio Grande do Sul. Mas assim, a nossa intenção de fato em gravar essa nova série é trazer personalidades, a gente gravou agora com o Dol também, e trazê-los aqui para compartilhar um pouquinho dessa história. E aí não sei se o Luiz Fernando quer começar contando de como surgiu, né? Eu disse para ele que ele tinha começado agora no setor, né, Diógenes? Aí ele falou, tem uns anos já. Faz algum tempinho, sim. Conta pra turma aí um pouquinho dessa história pra gente. Bom, eu trabalho há 50 anos no mercado de capitais e em 2001 eu trabalhava numa asset independente chamada Santa Fé, quando saiu na Gazeta Mercantil uma notícia de que o governo pretendia criar os fundos de recebíveis. Eu falei, epa, isso aqui é desintermediação bancária, é com essa que eu vou. E lá eu consegui entrar na ABBC na época, que era um grupo de trabalho que tinha lá, para fazer uma análise da 356, que não existia ainda. Tinha saído a 2907, criada pelo Conselho Monetário Nacional, mas o Conselho Monetário remeteu à CVM a regulamentação dos fundos recebíveis. E eu participei desse grupo. Quando terminou, isso foi em final de 2001, eu acho, o BMG, na figura do Célio Afonso, que era muito meu amigo, me chamou para ir para o BMG para montar o primeiro fundo, praticamente, que saiu no mercado, que era o BMG Servidores Públicos. Saíram 3 fundos na mesma semana, Ideal, BMG e BGN, mas com diferença de 2, 3 dias. Mas desses 3, o único que fez captação no mercado efetivo na época já foi o BMG. Eu fui para lá, lançamos logo depois um segundo fundo. E em 2004, o Célio Afonso saiu de lá e o BMG vendeu todos os outros fundos que não eram fundos FDICs. Eu olhei para aquilo e olha, não tem o menor sentido ter uma gestora para fazer gestão de 2 FDICs. Então eu vou, antes que me mandem embora, eu vou puxar o meu carro, vou fazer alguma coisa. E saí de lá e comecei a Tercom. Primeiro caso foi um fracasso, porque a gente montou um fundo para a Pousada do Rio Quente. Quando o fundo estava pronto, saiu a quebra do Banco Santos, não havia captação no mercado, e o fundo, eu tinha um contrato de performance com eles, o fundo não saiu, eu não ganhei absolutamente nada. Mas isso acabou me ajudando, porque
A gente logo depois montou um fundo para um grande amigo meu, em final de 2004, quando chegou início de 2005, o escritório de advocacia Souza Sescon, na época, me chamou perguntando se eu conseguia arrumar um custodiante para eles, que eles tinham feito um contrato com um grupo para montar um FDIC, só que quando chegou na parte operacional eles se enrolaram todos. Eu falei que tinha, liguei lá para o Deutsche imediatamente falou que fazia, e aí o pessoal do Souza Sescon falou, eu devia ter chamado antes. E aí me apresentou o Marcos Mansur, que é o dono hoje, junto com o Salim Mansur, da SRM. Eles me contrataram para fazer o fundo, foi o primeiro fundo praticamente que a gente fez, esse aí, porque o outro teve vida curta. Isso foi o primeiro fundo multicedente, multicacado, eu creio que saiu no mercado. Eu não tenho certeza, alguém me falou uma vez que o BRR tinha feito um antes disso, não sei. Mas o nosso ficou pronto em maio de 2005 e certamente, se não foi o primeiro, foi o segundo, foi um dos primeiros fundos a sair no mercado. Aí nós montamos a estruturadora de fundos, que na época a gente só fazia estruturação. E o que aconteceu? Eu comecei a perceber que depois que a gente montava o fundo, a gente perdia o cliente para a administradora. A administradora tomava conta, era ela que falava todo dia com o cliente. E eu falei, bom, primeiro vão acontecer duas coisas. Ele vai me tirar todos os clientes. Segundo, daqui a pouco não tem mais fundo para montar. Um grande erro, porque até hoje tem. Né? E aí nós resolvemos montar a gestora. Montamos a gestora em 2008, com uma ajuda muito forte do Banco Paulista e da Socopa, na época, que hoje é Singular, né? Nós começamos a receber o nosso FII antes da gestora estar formalizada, através do Donizete, que nos deu uma força, e realmente acho que a gente retribuiu bem, porque se eles cresceram, boa parte foi com uma forte ajuda nossa nesse período todo. Né? E aí a gente foi crescendo, hoje a gente está com 246 fundos, com uma carteira chegando a 24 bilhões, e vamos muito bem, obrigado. E o Diógenes? Bom, que ano que você entrou lá? Cara, entrei em 2011. Então, em FDIC eu tô há 16 anos já. Então, já passei por bastante coisa aí. Liberava a operação no fax. Então, a gente passou por muita mudança aí ao longo desse tempo. Mas para mim é um prazer, assim, pô, trabalhar junto com o Luiz Fernando esse tempo inteiro. Deu para absorver bastante dele. Desde do primeiro momento que eu decidi mudar para a Tercom na época. Eu já tinha trabalhado 2 anos na Gradual Investimentos, que era uma empresa também, uma corretora que fazia administração e custódia de FDIC. Então foi lá que eu comecei a entender sobre FDIC. Só que aí na época o Luiz já era um guru aí do FDIC. E eu falei, pô, vou ter essa oportunidade de trabalhar com ele. E foi isso, entrei na Tercom, na área de conciliação e fui evoluindo para outras áreas, depois para o comercial. E a gente conseguiu acelerar bastante isso, porque acabou que estar ali na conciliação me ajudava a vender o produto, porque eu sabia, cara, sem dúvida, da esteira inteira. Então isso acabou ajudando a gente a evoluir bastante. Depois que o mercado foi evoluindo, a Tercom ela sempre foi... A característica dela principal era montar o veículo para as factorings, mas a gente não ia muito atrás do dinheiro. Quando o cliente queria crescer, a gente não tinha muito essa área. E aí foi uma outra área que eu comecei a entrar também, há uns 2 anos, 3 anos atrás. Hoje já tem uma equipe que toca isso, que a gente se estruturou muito também. O mercado de lá para cá foi crescendo bastante e a gente foi crescendo junto com ele. Não era a nossa ideia inicial fazer a captação do recurso, mas acabou que evoluiu para isso. A gente está muito forte nessa parte, a gente tem fundos que a gente pilota da ordem de 500 milhões, mais ou menos, e a gente tem grandes parceiros também. O modelo da Tercom, ele foi evoluindo e a gente começou a trazer o mercado mesmo. Então, trazer outras assets como parceiras para a gente poder alavancar os FDICs. E é um trabalho mesmo, cara, que a gente teve ao longo desse tempo aí, muito forte, porque ninguém entendia muito de FDIC, você ia lá a gente brinca, né, você ia na Faria Lima falar sobre FDIC, multicedente, multisacado, o pessoal saia correndo, né, não entendia o ativo. E aí agora,
com essa evolução do regulatório, do tributário, da transparência, acho que o mercado assim está num ponto mais elevado que a gente podia chegar. Então a gente vai ter que agora aproveitar isso, não errar a mão, né? Então trazer todo mundo de forma muito séria e tal. A responsabilidade aumenta muito também, né? Sem dúvida. Mas assim, semanalmente na Tercom aparece algum investidor novo, alguma asset nova, querendo entender como que funciona o nosso segmento. Hoje você tem, que antes a gente não imaginava que fosse acontecer isso. Então hoje nos nossos fundos lá a gente tem a tesouraria de banco alocando em cota sênior de FDIC. Há algum tempo atrás, isso ninguém imaginava. Então acho que isso mostra também que o nosso mercado, cara, evoluiu de fato, entendeu? Para conseguir trazer esse tipo de investidor. Falando em evolução, acho que vocês tiveram uma grande participação, mas eu queria ouvir o comentário, acho que nem sei se é do teu tempo aí, mas do Luiz Fernando. Como que era esse nosso mercado para gerir, para administrar, antes da duplicata eletrônica, antes da duplicata digital? Era bem complicado. Ontem foi mencionado, anteontem lá no congresso do Hernani, e hoje o Jorge está falando novamente no problema de fax, né? Quer dizer, as operações eram transmitidas por fax. E o medo que a gente tinha de fraude? É verdade. Né? Bastava simplesmente que um funcionário desonesto mudasse o número da conta lá, o dinheiro caía na conta dele. Né? Então, isso facilitou muito. Né? Aliás, não foi só a duplicata eletrônica, mas várias outras coisas. Esse celular aqui, por exemplo. Sem o celular teria sido impossível a gente começar, porque eu tinha uma salinha lá, praticamente não tinha escritório, o escritório estava aqui, ó, era o celular. Antes do celular teria sido muito difícil da gente conseguir fazer isso. Né? E uma outra coisa também que eu não comentei, mas que eu acho que é muito importante, é como é que eu vim parar no segmento de multicedente, multisacado. Eu tinha uma pessoa que estava montando um outro projeto de uma outra coisa, que tinha uma cadeia de factoring, se chamava José Guizardi, um vice-presidente do Unibanco. Uhum. Ele é dono do Grupo Federal Tecnologia. E as reuniões que eu fazia para discutir isso eram as reuniões já junto com o pessoal dele. Né? Então, quando começou a tomar forma a 356, que eu já conhecia como é que funcionava uma factory, que eu olhei para aquilo e falei, epa, isso aqui cabe feito uma luva para uma empresa de factoring. Né? E foi aí que, depois de tomar umas cabeçadas lá na época, que eu conseguia vender o fundo maravilhosamente para uma grande empresa, eles diziam, puxa, pelo menos a primeira vez que alguém me explica como é que isso aí funciona, na hora que ia fazer o fundo, eu falava, olha, mas eu sou cliente há muito tempo do banco tal, desculpa, eu vou ter que fazer o fundo com ele. E aí eu comecei a me dedicar mais para os fundos oriundos de factoring e foi assim que a gente chegou onde a gente está hoje. Hoje a Tercom, além dos fundos multicedente, multisacado, ela atua também em outros fundos que não seja de fomento comercial? Sim, a gente tem alguns. O grosso ainda é de fundo oriundo do fomento comercial, mas a gente tem fundo imobiliário, a gente tem fundo de empréstimo pessoal, a gente tem fundo de consignados, e estão surgindo alguns outros fundos aí realmente bastante revolucionários, como, por exemplo, fundo que trabalha comprando mensalidade de condomínio, temos fundos que trabalham com consórcios. O que mais me agrada no FDIC, na verdade, é a flexibilidade que ele tem. Né? Se for olhar, a rigor, ele serve para qualquer coisa, desde que você consiga, qualquer coisa no setor de financiamento de produção. Né? Mas desde que você consiga entender como é que ele funciona, ele foi se adaptando e cada vez ele se adapta mais. E nós vimos nesse evento do Hernani esse fim de semana, inclusive, como o mercado está se reposicionando em outras esferas que não tinha antes. Mas a gente tem bastante fundo de diversas categorias e queremos aumentar a nossa participação nesses fundos, nós queremos diversificar o tipo de produto que a gente trabalha. Acabou que a Tercom no começo foi isso que o Luiz comentou, a gente trazia o mercado de factoring, só que o que acontece? Esse cara crescia 40%, 50% ao ano, né? Voltando Sim. um pouco no tempo aí. E era um mercado que ninguém olhava.
Então, a gente foi conseguindo trazer muitos fundos. Então, hoje nossa base é muito grande e cresce muito também. Então, a gente tem alguns clientes lá que era de 5 milhões, o cara tá com 50, sabe? Então, a gente diz que a nossa base também é muito fiel. Porque quando a gente olhou para ele, montou o fundo, colocou de pé, cara, ninguém olhava. E aí, o que foi acontecendo com isso também? Hoje a Tercom tá com 23 bi de patrimônio. Então, cara, mês passado a gente cresceu, sei lá, 600, 700 milhões. Isso num crescimento, vamos dizer, normal, né? Vamos dizer assim. Por o PL começar a ficar maior, outras casas foram procurando a gente também. Então, o nosso DNA, vamos dizer assim, é o multicedente multisacado. Mas acabou que, por a empresa tomar um porte maior, a gente começou a trazer outras operações. Tem o Jeito, por exemplo, que é um fundo de R$1 bilhão que a gente dá um crédito no app, ticket médio é, sei lá, R$200. É um Microcrédito, né? Micro do micro. É isso aí. Então a gente tem outras teses. O cara, para redes de varejista, o cara quer fomentar ali o cliente dele a comprar a geladeira em 10 vezes. A gente vai lá, monta uma estrutura de FDIC para ele e bota de pé. Nesse modelo aí a gente deve ter uns 10, 15 fundos que rodam assim. Concessionárias de veículo, mesma coisa. Você tem um dono da concessionária que quer financiar direto o cliente dele. O cliente que deu 80% de entrada, que é um filezinho. A gente vai lá, monta a estrutura, coloca essa operação de pé. A gente tem fundos que compram confusão, que é ação judicial, esse tipo de coisa, que é bem específico. A gente tem fundos que compram precatório, que é um negócio que tá... Cara, tem fundos gigantes aí, inclusive eu acho que os maiores fundos que tem no mercado é isso, precatório. Então a gente começou a mexer com esse modelo também. Em função do PL ter crescido. Interessante, né? Isso que o Luiz Fernando falou é de fato o que a gente tem visto, né? Não só o FDIC sendo adaptado para uma porção de iniciativas que estão surgindo. Você comentou sobre a sua intenção no início da carreira na descentralização do mercado, né? Que era o Sem dúvida. O FDIC iria proporcionar. E a gente estava discutindo, né, Hamilton, sobre isso, dizendo que talvez a gente ainda esteja longe do que vai se tornar, né, Luiz? Porque tem muita coisa, né, que pode passar a acontecer. A gente estava falando muito sobre crédito, serviço e tantas outras iniciativas que a gente pode trazer para esse mercado e fazer o que o Diógenes disse, deixar ele cada vez maior, né, mais robusto, né? Tem uma curiosidade, por que Tercom? Uma bela pergunta. Pois é, a empresa foi criada inicialmente para ser uma empresa distribuidora de fundos, né? E eu tinha uma pessoa que hoje ainda está no mercado, está hoje no RJI do Rio de Janeiro, que é o Francisco Tertuliano, que era meu sócio desse empreendimento. E a gente ficou pensando no nome, eu queria botar Morano, mas no fim nós optamos por Tercom pelo seguinte: Tercom de Tertuliano, Con de Conte. Meu segundo sobrenome é Conte, eu sou natural de italiano. Então era Tertuliano, Conte, Tercom. Essa você não Por isso sabia, né? ficou. Isso eu não sabia, ó. Estamos juntos aí mais de 12 anos, eu não conhecia essa história. E aí, quando a gente resolveu entrar no mercado de FDICs, a empresa já estava pronta, a gente aproveitou, eu comprei a parte dele e nós seguimos com o nome Tercom. Eu no início não gostava muito do nome, porque eu achava que era meio cara de empresa de contabilidade. Mas, no fim, hoje ninguém associa mais com contabilidade. Todo mundo sabe o que é Tercom. Dentro do ramo, não tem quem não conhece quem é Tercom, né? Ô, Milton, e onde o objetivo é a gente perguntar para eles, mas quando que seu caminho se cruzou com o do Luiz? Então, o entrevistado é ele, mas eu vou responder. Então, na verdade, eu tinha uma Factory, tenho até hoje. A Factory cresceu e, como todas as Factories que crescem, migraram para um FDIC. Às vezes o processo foi de Factory para securitização, de securitização para Factory. O meu foi direto de Factory para FDIC. E daí a gente procurou no mercado, se informou, eu já era, na época, eu já era diretor do Sinfac, né? Então a gente procurou quem é que podia nos atender com bastante eficiência. E na época não tinha muita gente, sabe? Então, era um ou outro, não tinha muita escolha.
E todo mundo indicou, olha, você quer mais flexibilidade, menos engessamento, acho que é assim até hoje, é com a Tecon. Então, e a Tecon, por sua vez, é que indicou a Singular. Eles tinham uma boa parceria que tem até Exato. hoje, né? Então foi aí que as nossas O vidas caminho. se cruzaram e estou muito satisfeito até hoje, tá? Então, Muito obrigado. Ô Diógenes, eu acho que um dos pontos também que acho que é importante a gente comentar é que não num passado tão longo, estruturar um FDIC custava muito dinheiro. O que você acha que aconteceu para que hoje a estruturação de um fundo, tanto a estruturação quanto a manutenção, possa ser mais acessível, né? Porque hoje a gente, o número de ouro para brequivar um FDIC hoje, uns 10 milhões de reais já começa a fazer sentido. Até mesmo. Sim. até menos, Porque isso abre um universo de possibilidades, né? O Luiz Fernando falou sobre esse perfil de produto e etc. A gente fica pensando que varejistas e tantas outras indústrias, os caras poderiam ter um fundo, né? A gente ouve muito sobre embedded finance, né? O que mudou? Por que hoje é tão acessível e antigamente era muito custoso isso? É que eu acho que o mercado foi se especializando também e melhorando a forma de se estruturar um fundo, inclusive até no regulador. Antes, você ia montar o fundo e tal, cara, demorava um tempão para você pegar CNPJ e tal, era o último. Para você conseguir pegar esse CNPJ, você demorava 2 meses, vai. Hoje, para você ter ideia, o CNPJ, você sobe o regulamento do fundo certinho lá na CVM, no dia seguinte o CNPJ está ativo. Então, acho que a indústria se adaptou melhor a isso, entendeu? Então, a gente conseguiu ganhar em eficiência. Uma outra coisa que eu acho que facilita a entrada desses novos e o pessoal querer trazer e baratear também um pouco o custo. Porque antes você montava o fundo, basicamente você ganhava taxa de ADM, gestão e a de estruturação. Hoje acaba que você olha a estrutura desse possível cliente como um potencial case de alocação também. Porque você vai ganhar também com taxa de gestão, vai conseguir fazer ele ter uma estrutura maior, então você tende a ganhar mais dinheiro com ele. Então isso acho que tem facilitado também a gente, cara, baratear mesmo o custo e acelerar o número de FDICs. E antes também eu acho que o mercado não tinha tanto conhecimento assim de FDIC, né? Poucas casas queriam fazer FDIC também. Uma outra coisa que acho que deve ter afastado outros prestadores de serviço, os casos do passado de FDICs que explodiram e foram cases grandes, e aí talvez os grandões aí não entraram nesse segmento. Agora que a coisa está mais regulada e que o mercado evoluiu, tem mais gente querendo participar da festa. Então, por isso que eu acho que a tendência é o quê? A gente de fato ter custos menores. Tem a parte de tecnologia que ajudou bastante também. Então tá mais fácil você, cara, verificar o lastro, ver como que a operação tá rodando. Então acho que tudo isso tem facilitado a gente conseguir abrir mais FDICs. Acho que tem um outro ponto que é muito importante também, que foi a participação da CVM. Eu não tenho palavras para elogiar a atuação da CVM nesse período. Quando eles fizeram a 175 agora, eles fizeram explicitamente com a meta de reduzir o que eles chamam de custo de observância, ou seja, reduzir os custos da operação de um FDIC. Isso eles fizeram sempre, foi um esforço grande da autoridade. E outra coisa que eles fizeram também é o que eu brinco e chamo que eles trabalham como se fosse uma agência de prevenção de acidentes aeronáuticos dentro do mercado financeiro. Toda vez que aconteceu um acidente no mercado, eles se debruçaram em cima, analisaram o que estava acontecendo, por que tinha acontecido, e logo depois veio uma regulamentação para prevenir isso. Quando a gente começou lá na primeira década desse século, o custodiante podia deixar os documentos comprobatórios na mão da consultoria, como fiel depositário. E aí aconteceu aquele caso do Union Capital, que deve ter sido lá por 2007, 2008, que captou um caminhão de dinheiro lá fora,
E na hora que o fundo começou a ir para o buraco, por razões muito simples, ele naquela época não tinha performado, não performado, valia tudo, ele comprou não sei quantos milhões daquela BRA, que era uma empresa aérea de passagem que não tinha sido voada ainda. Num instante a empresa quebrou, em 3 meses ela quebrou, o fundo perdeu em várias outras operações, quando ele viu que o negócio estava indo para o buraco, ele sumiu com os documentos comprobatórios. Tudo indica que ele vendeu, não sei o fim da história. A CVM imediatamente proibiu do custodiante transferir para a consultora a posse desses documentos, e hoje o custodiante é obrigado a ficar com esses documentos. E assim uma série de outras coisas que eles foram fazendo ao longo do tempo. Eu acho que a atuação pró-mercado da CVM tem sido extremamente satisfatória. Outro caso famoso no mercado foi o da Silverado, né? Sim. E esse caso, eu acho que atrapalhou muito o crescimento da indústria, né? Talvez podia ter sido mais célere. Não acha isso? Sim, mas por outro lado também criou uma indústria mais unida. A Anfidic começou a crescer a partir disso. É verdade. Né? E o pessoal se conscientizou da necessidade de ter uma entidade atuante no mercado para defender os interesses. O caso da Silverado também, eu acho que em todos os casos, né? Ele trouxe muitas lições e a gente tem que aprender essas lições. Né? Tem um ditado que diz que os burros não aprendem nunca. Os inteligentes aprendem com os próprios erros, e os sábios aprendem com os erros dele e os erros dos outros. Né? A gente aprendeu bastante com eles nesse caso aí, e uma das coisas que a gente começou a fazer a partir de então foi procurar no Google Maps a localização e a fotografia da sede de cada empresa. Porque no caso da Silverado, quando aconteceu aquilo, você ia ver o endereço, era um campo aberto, não tinha nem casa. Né? E era tudo laranja que ele usava para escoar os recursos e tirar da companhia. Então, isso a gente aprendeu. Outra coisa que a gente aprendeu também, não necessariamente com a CVM, mas é olhar quem é o dono da consultora e quem é o dono das cotas subordinadas. O que a gente gosta de ver é um fundo que, quando acontece uma perda por crédito, o primeiro a perder vai ser a consultora. Porque aí o camarada está muito mais envolvido no negócio. Né? Teve um caso conosco lá, que foi o caso do Dunas, não sei se vocês lembram dele. Isso não lembro. O Dunas foi um fundo que quebrou uns 4, 5 anos atrás, não mais, né? Mais. Ele tinha 50% de cotas subordinadas. Então, se olhava aquilo, garantia colateral fortíssima. Só que o camarada tinha vendido todas as cotas subordinadas para um private equity dos Estados Unidos. Ele tinha só uma participação no resultado, ele não tinha nenhum risco com o negócio. Então, ele ia dando crédito e a hora que, se desse errado, o problema era do dono da subordinada. Se desse certo, o lucro, uma parte era dele. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente olha com muito cuidado hoje, a gente aprendeu a olhar, é alinhamento de interesses, quem dá o crédito e quem tem o ônus se o crédito não dá certo. Eu acho que até em função disso, se você olhar o histórico inteiro da Tercom até hoje, a gente nunca teve nenhum problema de cotista sênior ou mezanino que não tenha recebido os seus recursos, porque o fundo deu algum problema de fraude ou algo do tipo. Acho que em função disso, de olhar quem está pilotando o fundo, tem esse alinhamento de interesse, tem a cota sub, ele tá na consultoria também, então acho que isso tem ajudado a gente bastante, né? Muito. E uma coisa também que a gente olha com muito cuidado é manifestações de caráter por parte do dono da consultora. A gente teve casos, problemas sempre existem. O que diferencia um do outro são a reação que esse cliente tem em relação ao problema. Então nós tivemos um caso no Rio Grande do Sul, 2 casos, aliás, de fundos que começaram a ter problemas. Os 2 casos, imediatamente, a primeira atitude do empresário qual foi? Recomprar todas as cotas sênior que ele tinha no mercado. Um deles era muito forte, eles receberam tá grande, o outro perdeu um tamanho nesse período aí, mas é um que a gente faz questão de investir nele hoje, porque a gente sabe o caráter da pessoa. Ele assumiu todo o custo para ele e hoje está se levantando, e graças a Deus, toda vez que eu olho lá os nossos relatórios e vejo a rentabilidade que ele está tendo nesses últimos 2 anos, depois que aconteceu o problema, eu fico muito contente. Eu, inclusive, tenho dinheiro pessoal meu investido lá, numa época que as nossas regras não permitiam investir naquele fundo. Eu digo, não, eu
Eu boto dinheiro nesse fundo sim, porque esse cara aí é correto e é esse tipo de gente que a gente precisa com a gente aqui. É bonita história essa. É muito bonito, Bonita história. muito. Ah, Eu acho que isso também vai muito dessa união que você citou também, né? A gente sente que o mercado hoje, aquela restrição que tinha antigamente sobre o concorrente, isso daí vem aos poucos mudando, né? Como é que está na cabeça de vocês? Porque eu imagino que há uma intenção clara de continuar crescendo. Com certeza. Como é que é a preocupação de preservar a qualidade? Porque eu imagino uma história como essa, é possível você estar tão perto dela por uma questão de vocês terem uma quantidade X de FDICs, né? Como é que vocês enxergam isso? A Tercom escalando, porque uma coisa é fato, né, Milton? A facilidade que a gente tem no dia a dia de ter vocês tão perto, né? Tanto o Dol que estava aqui quanto vocês, isso a gente sabe que é difícil, né? Como é que está na cabeça de vocês a percepção de vocês para esse novo mercado que está surgindo e a preocupação também na entrega, né? Bom, a primeira coisa que eu sempre insisto e faz parte da cultura da empresa é estar perto do cliente, né? Não existe nenhum fundo nosso, alguns eu não consegui ir até hoje, mas ele vai ou algum outro sócio nosso vai, a gente sempre faz questão de estar perto do cliente e onde ele estiver. Não tem problema de custo, é muito longe, a passagem vai ser muito cara. Não, a gente quer ir aonde ele está. E a gente tem clientes que nós já fomos lá no Piauí, em Teresina, a gente tem fundo no Amazonas, que ele acabou de ir. A gente não tem essa distância, a gente quer estar sempre perto. Então isso eu acho que é uma das coisas que ajuda muito, olho no olho, no escritório. E a gente também, o que a gente aprendeu é que nessas visitas sempre acabam surgindo novos negócios. Então o caro acaba saindo barato. Sem dúvida. É uma boa oportunidade. Eu acho que é um dos pontos fortes da Tercom é exatamente isso. Nós estamos sempre muito próximos do cliente e o Hamilton sabe disso também. eu sou testemunha disso. Realmente, por exemplo, o Diógenes. Toda vez que eu ligo para ele, se ele não pode atender na hora, ele vai retornar. Nem se ele retornar no sábado e domingo, mas ele retorna. Sim. Então, Chama à noite também, amigo? Pois é. faço isso às vezes. eu toda vez da noite para não esquecer o que eu queria Às falar. 9 da noite. Sim. Umas 9 da noite ele vai responder o WhatsApp. Não, e isso que o Luiz, né, sempre prega na empresa, que a gente tem que estar lá junto do cliente, a gente também aprende com vocês muito, né? Muito. Então, tem até um negócio que a gente montou, que foi assim, a gente conversando com os clientes teve a ideia. Foi com algum cliente, não lembro de cabeça quem aqui, mas, por exemplo, a gente, nesse negócio de evoluir, né, junto, o que eu quero entregar para o meu cliente? A gente fez um negócio que a gente discutiu muito na Tercom até conseguir falar assim, vamos entregar isso para o mercado, que é o seguinte, setembro 22 a março 23, por aí, foi o período que a gente mais teve RJs na carteira da Tercom. Eu acho que o mercado como um todo também. Se olhar os multicedentes, multissacados, né? Então, o que a gente viu? Que é uma empresa lá, ela abria cadastro em 10, 15 FDIC e apertava o botão vermelho e explodia. E aí a gente falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente tá enxergando, ia lá no comitê de crédito da Tercom, a gente sabe que cada cliente tem o seu comitê de crédito, mas a gente também tem o nosso lá. E a gente olhou e falou, cara, eu preciso fazer alguma coisa, não é possível que eu vou deixar isso continuar a acontecer sem fazer nada. Só que eu também não podia, vou ligar para cada fundo e falar, resgata aí, diminui o limite do teu cliente, você quebra o cara. que é o cedente quebra. Então, e a decisão de crédito final é da Tercom, quem traz a operação são vocês, são os consultores. Então a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa. O que a gente fez? Bolou um sistema lá, que eu não vou dar informação se o cara tá liquidando, se não tá, que taxa que é. A única coisa que a gente mostra é o seguinte, esse cedente aqui, se ele tiver até 2 FDICs, a gente não dá informação de nada. A partir do terceiro, que ele abriu o cadastro, toda vez que subir a operação, eu vou falar, esse cara tá em 3, agora ele tá em 4, agora tá em 5, agora tá em 10. Pra gente evitar ter o tipo de problema que a gente teve em setembro 22 a março 23. Da empresa cedente querer chegar lá e cadastrar um monte de FDIC e na semana seguinte pedir recuperação judicial.
Então isso é um negócio que gerou bastante debate entre os sócios, como é que faz, como é que põe, que informação que a gente vai entregar. E aí, pô, desse jeito está funcionando muito bem. Foi Vários beleza clientes. isso aí, foi uma bela iniciativa. Evitar um caso igual nós tivemos lá, com mais um cedente com mais de 80 Foi financiadores. exatamente esse caso aí que nos levou a fazer isso. E isso aí, essa informação, primeiro, só dá para fazer quem tem uma participação grande de mercado como nós temos. Nós É temos verdade, 40%. é verdade. E aí o que que acontece? O camarada vai lá e informa para o Hamilton que ele tem 2 outros fundos que operam com ele. O Hamilton vai lá e a gente retribui dizendo que ele tem 4. Ele está mentindo. É verdade. Segundo, se ele manda uma operação essa semana, ele tem 4. Na semana que vem ele manda uma segunda operação, ele tem 8. Na outra ele tem 12. Epa, esse cara está botando dinheiro para dentro. Aí vem golpe. Né? Que foi exatamente o que aconteceu nesse caso que ele está citando aí. É, foi uma bela iniciativa isso daí, muito bom. Ajuda demais, né? É. Bom, eu queria... Posso tocar já nesse assunto? Qual o assunto? Da Galápagos? Pode, eu vou... Pode, mas a Vamos gente fazer tem outras coisas. Nós temos- temos... Não, ainda Tá. temos tempo, mas essa Temos mais foi 10 a minutos pergunta aqui que mais veio. Então tá bom. Como é que foi isso daí? Qual que é a expectativa de vocês? Olha, Como é que... a gente teve algo como umas 10 abordagens de gente interessada em se associar com a gente. A decisão final nossa não foi preço, foi alinhamento de interesses, mais uma vez. Porque ou tinha uma que já tinha um fundo, então como é que eu vou ter um sócio cujo produto dele concorre com meus clientes? Isso é suicídio. Muito legal. Não é? Ou então era uma administradora que fazia como condição para fazer uma compra de que eu trouxesse X fundos para a administração deles. E nesse sentido, primeiro que a sinergia foi grande, segundo que a Galápagos não tem praticamente nenhum conflito de interesse conosco. Ela é uma gestora mais diversificada que a gente, não é? Mais capitalizada, inclusive, e que não tem nada que crie problemas em relação ao cliente que nós temos. Então, isso foi o fator fundamental, além do entrosamento, da cultura das duas empresas, que nos levou a optar pela Galápagos nesse processo. Estamos muito satisfeitos. A gente até está montando já um FIC-FDIC para começar a ter mais sinergia nesse sentido. Então, qual que é a ideia? Vai ser um fundo que a gente deve começar com algo em torno de 100 milhões para poder alocar nos FDICs que a gente tem na casa e que a gente enxerga. E aí eles estão bem contentes com isso. Acho que vai ajudar. Hoje o mercado está muito líquido no sentido de recursos. Então eles precisam dos ativos. Então, ativo a Tercom tem sobra. Então é isso que a gente pensou com eles, principalmente, essa parte de captação também. Eu queria falar sobre um novo assunto aí. Na reforma tributária, nós conseguimos, a classe conquistou aí que os fundos, os FDICs não sejam tributados se for considerado entidade de investimento. E existem algumas regras aí da entidade de investimento. A primeira delas é não pode abaixar menos que 67%, né? Ou dando uma oportunidade aí de 30 dias para retomar. Mas não é só, o desenquadramento não ocorre só por isso. Ela ocorre também se você não tiver uma gestão profissionalizada, né? Exatamente. Então, que tenha uma decisão discricionária, aquela... Então, isso, ainda hoje, talvez existam muitos fundos, aqueles maiores, que eles tinham gestão própria. Então, eles vão estar com problemas para ser caracterizado como entidade de investimento. E entidade de investimento foi muito importante no Come Cotas, mas o Come Cotas é só um adiantamento daquilo que você ainda vai ter que pagar lá na frente quando resgatar. Mas na reforma tributária é muito mais importante, porque é uma tributação direta de 10% sobre o deságio. Então, quem ficar fora praticamente vai estar com um problema que vai ter que fechar o fundo e abrir um novo, ou migrar de negócio. Então, eu não sei se o pessoal já percebeu essa importância do gestor profissional. Isso está refletindo no mercado para vocês? Tem gente procurando vocês por essa finalidade? Tem. Nós já tivemos 2 grandes fundos que passaram, as 3 grandes fundos que passaram
nos trazer para a gestão exatamente por causa disso. Mas eu acho que tem outras vantagens da gestão profissional. É sempre uma pessoa a mais pensando junto com eles, essas informações que a gente acabou de repassar aqui, que a gente tem condições de fazer para eles, né? Ou seja, tira aquilo do âmbito quase familiar e transforma aquilo numa entidade muito mais ampla, com um grau de informações que ele não tem se ele se mantiver só como uma pessoa dentro de casa. Respondendo objetivamente, tem. Nós já temos 3 casos de fundos que se transferiram para nós por causa da tributação. E fundos grandes. Porque ainda a reforma tributária, prefeito da tributação do IBS e CBS, ainda não é para agora, começa outro ano, né? Então acho que muito mais gente ainda vai vir, tá? Porque tem alguns casos desses grandes que já nem se importaram com cotas, como teve aquela vantagem tributária de recolher antecipadamente com 8%, Sim. E não os 15%, né? E muita gente já recolheu. E aí até foi um bom negócio, tá? Nós mesmos tínhamos entrado com uma emenda lá do deputado Eros Biondini para ser 6%. E acabou sendo aprovado de 8%. Mas é diferente. Uma coisa é o Come Cotas e outra coisa é o CBS-IBS, porque esse vai pegar. Esse é direto na redução da receita mesmo. Na veia, né? É na veia, perde a competitividade com os outros fundos, né? Sim. É verdade. Aliás, eu queria registrar aqui o nosso agradecimento pelo excelente trabalho que vocês fizeram junto às autoridades nesse processo, que começou muito ruim. Você deve lembrar que no início, até os fundos fechados iam ser tributados, né? E acabou revertendo no sentido de que hoje nem os abertos, tributados não, desculpe, sofrer comicotas, e hoje nem os fundos abertos, desde que seja entidade de investimento, sofrem comicotas. Então, isso graças ao belo trabalho que vocês fizeram junto às autoridades. Muito obrigado, mas o trabalho que nós fizemos foi pela classe e eu faço parte da classe, né? Indiretamente eu fui beneficiado também. Mas isso do Come Cotas foi bem interessante, porque você pensando num mercado que agora está começando aí para o mercado de investidor de varejo, é uma baita diferença, né? O cara poder colocar o dinheiro, deixar ele aplicado e não ter o Come Cotas. Eu acho que essa foi a diferença porque entrou o fundo aberto. Foi exatamente o mercado, a abertura do mercado de varejo. Não teria muito sentido, né? Sim. Então, eu acho que foi muito bem pensado para o governo. Nós queremos registrar, teve um trabalho muito legal do deputado Eros Biondini, que nós apresentamos para o setor lá, mas teve uma outra pessoa também fundamental em todo esse processo, foi o Daniel Lória, que ele era diretor do Ministério da Fazenda da parte de reforma tributária. E ele foi um grande parceiro, tá? Então, devemos muito a ele todas essas conquistas aí. Então, foi o nosso trabalho, conjunto com o Legislativo, mas com o Executivo também, através dessa pessoa do Daniel Lória, tá? Perfeito. Então, muito bom. Bom demais, né? Tá quase indo para o fim. Você vê como voa? Turma, e aí? O que a gente pode esperar da Tercom para esses próximos anos? Como é que vocês têm essa percepção do nosso mercado? Eu acho que o mercado vai crescer cada vez mais. Eu acho que nós estamos... Alguém comentou lá no fim de semana, né, no evento do Hernani, que está recém começando, realmente. Nós somos um dos elos principais do processo de desintermediação bancária que nós estamos assistindo no Brasil. Acho que ainda tem muito para caminhar e a gente está nesse processo atento a novas oportunidades, novos produtos e, principalmente, aquilo que o Jorge ressaltou antes, reforçar nossa área de captação de recursos para irrigar os nossos fundos. Isso é um ponto que a gente, por uma série de razões, acabou começando tarde para o que eu gostaria, mas hoje a gente recuperou rapidamente e hoje estamos com uma família de fundos para captação. A Galápagos também tem muito a contribuir com a gente nesse processo e acho que são essas duas vertentes, procurar cada vez mais atento ao mercado, quais são as oportunidades, quais novos produtos que aparecem e, ao mesmo tempo, aportando recursos para fazer com que essas oportunidades se materializem em obras efetivas. E o que você acha desse novo mercado do crédito consignário que foi lançado agora recentemente pelo governo? É produto para nós, não é?
eu sou um pouco conservador nisso. Eu gosto primeiro olhar, eu nunca quero ser o primeiro a entrar nisso aí. Eu gosto primeiro olhar para ver como é que está indo e depois a gente, no segundo momento, a gente vai participar. Mas eu não quero ser o primeiro, não, e também não quero levar a primeira cabeçada. É uma posição prudente. Então, Mas por coincidência, um cliente me ligou agora no almoço para falar exatamente disso. Falou, cara, quero olhar como que a gente faz e tal. Abre uma grande mas não está fechado para nós. Quem tiver cara e coragem para entrar, eu acho que é trabalhoso, né? Sim. Porque são coisas, valores muito pequenos, né? Então, e muita gente. Então, mas em garantia ficou melhor. Então, assim, a rápida lida que eu dei lá, porque a garantia você passa de empresa para empresa. Então, o grande risco é se o cara não arranjar mais emprego. mas Eu acompanhei bem isso, porque o primeiro fundo que eu fiz lá no BMG foi o fundo exatamente de crédito consignado, né? Aham. E a minha mesa ficava com pilhas dessa altura de contratos de cessão que eu tinha que assinar um por um, É, né? Olha, isso é outra coisa que a gente vê como a automatização ajudou É verdade. nesses processos todos. é verdade. Diógenes, alguma consideração sobre essa expectativa para esse próximo ano? Cara, Como é que eu você acho vê? que são muitos fatores positivos para o nosso mercado. Então, se você olhar, a gente tem, né, o regulatório reforçado com a CVM 175. E o mercado, vamos dizer assim, já adaptado. A gente achou que o registro ia ser uma dificuldade enorme, e óbvio que deu um estressezinho aqui e ali, mas se você for ver o tamanho da indústria, a pulverização, a gente está se saindo bem. Então, você tem o tributário, que também fortaleceu ainda mais os FDICs com essa facilidade, vamos dizer assim. Então, você olha lá o FDIC, ele vai pagar, se ele tiver enquadrado como entidade, vai pagar os 15% quando tiver o resgate. Então, ficou simples explicar. Você tem o mercado bem ativo no sentido de querer entender o mercado de FDIC e alocar de fato. Cara, eu tô nisso há 16 anos. O que a gente está vivendo o ano passado e esse é um negócio que eu nunca tinha visto, de tanto de investidor querendo ver, entender as teses e tal. Então, eu acho que a expectativa é a melhor possível. O FDIC virou a menina dos olhos de todo o mercado agora, né? Sim. Então, Para quem era chamado de pavilhão 9 antigamente, por certos administradores né? por aí, Mas eu acho que o Luiz Fernando falou, Hamilton, tem total relação com o que a gente está vivendo, com o que a gente vai viver. A necessidade da gente descentralizar isso, seja no consignado privado, como teve agora essa mudança na lei, seja em outras estruturas, crédito direto a consumidor, tantas outras coisas que a gente ainda pode fazer, é um mercado gigantesco daqui para frente, né? Acho que... E o ponto que o Jorge colocou é muito importante, e é um mercado regulado. É um mercado que tem o papel do gestor, do administrador, é um papel da CVM, agora da Anbima. Então, dá conforto para o investidor de saber onde ele está alocando e a gente consegue furar essa bolha aí, descentralizar essa tomada de crédito para micro, pequena empresa, talvez grandes empresas daqui a pouco, aumenta a competitividade, custo de captação, né? Depois desses históricos, a tendência é que vai diminuindo, porque tem mais gente querendo alocar. Então, acho que vai dar para brigar daqui a pouco, frente a frente, com um monte de outras oportunidades que vão surgir, né? graças a Deus. Precisa aumentar o mercado, porque que as taxas vão cair, pode esperar que vão cair. Mas você vê, o mercado hoje ele ainda é desarbitrado, se você for olhar. É óbvio que a gente está dentro do segmento, a gente está um pouco, vamos dizer, é meio enviesado isso aqui que eu vou falar, mas há tempos que eu falo para vários gestores aí, quando a gente vai tentar captar, que tem o FDIC lá, vários FDICs são muito melhores que várias debêntures que tem no mercado. Sem dúvida. Então, sem dúvida nenhuma. e assim, muito mais regulado, com auditoria, agora com registro, rating. Cara, então às vezes você tem fundo ali captando a CDI 5, não faz tanto sentido. Talvez com 40% de subordinação, pulverizado em múltiplos cedentes sacados, porque talvez faria sentido reduzir um pouco esse spread. Mas é aquilo, o mercado tá aprendendo. E tá entrando mais gente. Naturalmente, eu acho que tende esse spread cair um pouco.
Sem dúvida. Voa, Hamilton. Boa, Quer chegou. fazer alguma consideração final? Não, eu só quero agradecer a presença do Luiz Fernando. Eu tenho uma profunda admiração, respeito por ele e amizade, inclusive, né, de todos esses tempos. E também ao Diógenes. O Diógenes se tornou também um grande amigo. E como eu disse durante a entrevista aqui, hoje eu já não incomodo tanto o Luiz Fernando, porque eu sei que tem gente que responde à altura pela Tercom. Estou sempre aberto, nem que seja para te responder às 10 da noite, como a gente falou aqui. Muito obrigado pela presença de vocês dois aqui. E tenho certeza que esse podcast vai ser um sucesso. Muito obrigado. Obrigado. Turma, de novo, obrigado. Queria de novo agradecer aqui e fazer menção aos patrocinadores, né? Vamos aumentar a cota de patrocínio da Tercom depois desse ou mantém? O que você acha? Pessoal, obrigado. Tercom, Canastra, Grafeno, a Kicksoft, Dimensa, BMP. Então compartilha com a turma aí esse podcast. A gente ficou muito feliz de conhecer a história. Acho que o fato relevante era ter conhecido o nome da Tercom, né? Foi uma novidade pra gente. A gente Esse não foi sabia, novidade mesmo. né? Então, de novo, obrigado. Obrigado por todo o apoio e suporte ao setor. E até a próxima. É isso? Até a próxima. Até a próxima.